Bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidade e opinião do universo geek. E galera, saiu o mais novo episódio da série que vocês adoram, todo mundo adora tirar sarro, Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E finalmente alguma coisa aconteceu com a série, mas em respeito ao público, os roteiristas colocaram as piadas mais engraçadas, que não eram piadas, nesse episódio também. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta, porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Então, galera, como é que foi esse sexto episódio? Finalmente, depois de 6 episódios, 6 horas, alguma coisa aconteceu e tivemos uma batalha realmente significativa, grande, e não pequenas batalhas. É um episódio, finalmente, que a história avança, e até por isso, pelo menos para mim, é o melhor episódio até agora. Não quer dizer que tenha sido um bom episódio, é apenas o melhor entre os piores. Porque mesmo tendo a batalha, o que teve de cena tosca, o de teve de coisa sem sentido e o amadorismo dessa equipe é impressionante. Especificamente, por que eu gostei do episódio? Eu vou passar por cada momento, né, pra gente falar sobre os pontos positivos, pontos negativos, o que tem de tosco, o que tem de horrível, mas especificamente, esse episódio, a parte mais interessante para mim foram 2 pontos. Primeiro, que avança a história, você tem alguma coisa acontece e a história vai para um ponto, ela sai daquela monotonia de ficar parada. E segundo, a própria batalha. A batalha não foi maravilhosa, não foi empolgante, até porque, por ser uma série bem clichê, bem boba, quando começa, você já sabe o que vai acontecer. Já sabe que a mulher não vai morrer apaixonada pelo elfo negro, que eu esqueci o Andor. Pelo elfo. Você sabe que ela não vai morrer, você sabe que ninguém dos importantes vai morrer, você acha que todo mundo vai ficar vivo. A cena das batalhas também não foi super empolgante assim, mas ela foi bem feita, foi interessante. Não foi a melhor cena de batalha nem de longe, mas também não foi das piores. Então, puxa um pouco pra cima. E outro detalhe interessante. Sempre que os personagens não estão falando, é positivo, porque não tem como os roteiristas colocarem as frases bregas, as frases clichês, tentando fazer com que a Galadriel e outros personagens falem palavras emocionantes que mostrem sabedoria, porque não tem como. Cara, se você quer um personagem mostre sabedoria, mostra ele fazendo coisas sábias. Porque para você fazer com que ele fale frases sábias, você tem que escrever frases sábias ou pegar frases sábias. E eles tentam colocar essas frases sábias, principalmente na Galadriel, e fica ridículo. Logo no início, no barco, que a gente vê ali o Isildur, que ele tá limpando o cocô dos cavalos, e aí ele tá meio assim de cabisbaixo, e aí vai falar com a Galadriel, e ela fala, primeiro que a Galadriel, descansar. Cara, isso aqui no exército americano não precisa falar descansar, não, essa porra não existe na época medieval. Soldado, formação, descansar. Segundo, ela é uma elfa, ela tá comandando quem? Quem comanda deve ser os humanos, até porque não tem uma certa controvérsia, tem uma certa birra entre os humanos e os elfos. Não foi isso que eles mostraram até agora? A elfa deveria estar lá para ajudar, mas não para comandar as tropas. Mas tudo bem, né? Segundo ponto. Aí ele tá ali limpando o chão dos cavalos e a Galadriel fala, não, todo o trabalho humilde é digno. A Galadriel tá dizendo para ser humilde para alguém. A Galadriel, que até agora nunca foi humilde, e até confirma
a minha suspeita, porque eu tava com uma suspeita, a minha ideia, o que eu tava imaginando, é que eles estavam fazendo a Galadriel insuportável, porque ela ia acontecer alguma coisa, ela ia aprender uma lição e ver que ela estava sendo insuportável, que ela estava sendo horrorosa, e ela tinha que crescer como ser élfico. Ser humano não, como ser élfico. Só que não. Tudo leva a crer que os roteiristas acham que estão fazendo um ótimo trabalho a Galadriel, que todo mundo ama a Galadriel, que ela é perfeita, maravilhosa, e por isso que ela fica dando lição de moral em todo mundo. Tosco, 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 tosco. Vamos passar aqui pelas cenas, pelo que acontece. Primeiro, outro ponto positivo. Eles focam só numa história. Não é exatamente só uma história, porque a gente tem um núcleo dos homens e um núcleo de Númenor se encontrando. Finalmente o núcleo se encontra. Mas só deles focarem, por que a história avança? Porque é um núcleo só. É uma história só. O problema dos outros episódios é que eles ficam tentando contar 5 núcleos diferentes e aí nenhuma história avança, porque são 5 histórias que não chegam a lugar nenhum. Talvez da terceira temporada eles vão chegar num lugar só. Não, cara, você vai trabalhando assim. Você vai contando assim. Eu até fiz uma resenha hoje mesmo também do Andor, né? Sobre o 4º episódio do Andor. E você vê claramente a diferença de um bom showrunner, de um bom roteirista do Andor e um mau roteirista pro Senhor dos Anéis. Por quê? No 4º episódio de Andor, é a primeira vez que eles mostram uma personagem que é importante, que é uma agente do serviço secreto de espionagem do Império. Beleza. Ela só aparece no 4º episódio. Por quê? Porque tudo o que aconteceu do primeiro e terceiro episódio não tinha a ver com ela. Você colocar uma cena no primeiro episódio dela aparecendo, o que você faria? Você faria que a outra história ficasse mais lenta, parasse, só para ela aparecer. Resumindo, a história dos pés peludos. A história dos pés peludos não chega a lugar nenhum, é um saco. Se eles querem colocar o pés peludos, coloca eles depois, na hora que eles são relevantes realmente para a história. E não colocar no meio de uma outra história para ficar mais arrastada, mais devagar, que é o que eles estão fazendo. Então, só deles focarem de uma história, funcionou muito bem. Agora, toda essa história da batalha, primeiro ponto, cara, a edição dessa série é amadora, é ridícula. Nem estudante de cinema, nem estudante de edição faria uma coisa dessas. Por quê? Olha como é que é a edição da série. Orques e homens, núcleo, orc e humano, tá à noite. Orcs estão chegando na torre. Isso é do episódio anterior ainda. Orcs chegando na torre. Barcos de Númenor saem de Númenor, de dia. Beleza. Volta pra cá. Orcs atacam a torre. Noite. Manhã do dia... Aí volta pro núcleo do Númenor. Manhã do dia seguinte, os barcos ainda estão no mar e vão levar um dia para chegar. Aí corta para os orcs humanos. Cai a torre e os orcs vão para a vila. Ainda de noite. Ainda a mesma noite. Volta para Númenor. Númenor saíram dos barcos e estão cavalgando. Um dia, segundo a própria Galadriel, vão ter que cavalgar um dia. Volta para os orcs humanos. Na mesma noite, estão sendo atacados. Aí volta para Númenor. Quando o dia nasce, eles atacam os orcs. Então, o núcleo aqui dos humanos e dos orcs, passou 3 horas. O núcleo aqui de Númenor passaram, no mínimo, uns 3 dias. Cara, não é assim que você edita um filme, não é assim que você edita uma série. Como é que você edita? Você edita só. Se eu tenho dois núcleos. Aqui passam 3 dias, aqui passa 1 hora. Eu mostro isso aqui passando 3 dias, e aí depois eu volto para esse 1 hora. Porque senão fica uma coisa maluca. É como se o tempo passasse diferente para cada um. Isso é falha da edição. Isso é falha de quem não sabe produzir uma série, produzir um filme. Isso, cara, isso é uma falha básica. Converse com qualquer editor, qualquer um que já trabalhou no cinema, em série, TV. É uma falha básica, sabe? É um negócio assim que é assustador. Se você quer que você tenha tempos temporais diferentes, você faz uma edição que fique claro que são tempos temporais diferentes. Por que foi feito assim? Porque eles queriam, o Númenor está chegando. Todo mundo sabe que o Númenor chega. Ah, o Númenor está chegando. Olha só. E um dia eles chegam lá. Aí você volta para os olhos. Mas peraí, eles estão atacando no mesmo dia. Eles chegam lá em um dia, mas... Cara, não faz mais sentido. Sabe? Isso quebra o quê? Quebra a credibilidade da série. Você não leva a sério o que está acontecendo. Esses caras acham que eu tenho o quê? 10 anos que eu não entendo como é que funciona o filme. Isso é horrível.
que isso é tosco, sabe? Tudo é sem graça, sabe? Aí vai pra batalha, né? Aquela batalha foi um pouco estranha, porque essas séries, elas sempre têm o mesmo problema. Começa a série, eles mostram que um orc é um ser horrível, forte. Os orcs conseguiram sobrepujar todo um batalhão de elfos que são os melhores guerreiros da Terra-média. Aí chega lá, vão lutar com os humanos, luta de pó, luta mesmo nível. Sabe? Aí toda a estratégia também dos humanos, não, ó, os orcs estão vindo dali, nós estamos aqui, eles são muito mais, não tem como nós protegermos, o que nós vamos fazer? Vamos ficar e lutar. Não, vamos fazer a armadilha, opa, jogamos a torre e matamos algum, beleza. Vamos recuar para nossa vila, que não tem muro, que não tem como se proteger, que tem muito mais orcs que podem cercar a gente, mas vamos proteger na vila. Porra, vai embora! Sai correndo! Sai correndo, tenta chegar no próxima vila humana, no próximo reino humano, tenta chamar os elfos. Vai ficar parado na vila? Faz o maior sentido. Não tem lógica. Tá beleza. Aí vai aquela luta lá. A gente sabe que eles vão perder. Aquela reviravolta de ter enviado os humanos, eu nem tinha pensado naquele ponto, foi interessante. Eles terem enviado os humanos primeiro e depois eles terem colocado os orcs realmente. Porque é óbvio. Se fosse realmente aquilo, eu já estava achando muito estranho. Porra, são muito mais orcs. Por que eles atacaram de frente e não cercaram? Beleza. Aí atacaram. E aí, na hora que os orcs eles ficam dentro da vila ali, tipo, 10 minutos, 20 minutos, eles entram na taverna, conseguem pegar a espada e chegam os Númenóreanos. Aquela cena da Galadriel, que sai uma flecha, ela cai pro cavalo. Cara, eu dei uma risada. Porque é tão tosco, é tão tosco. É mais uma vez... Parece aquelas fanfics, sabe? Quando você está escrevendo uma história de um personagem que você adora e você quer que ele seja super mereçu, o super fodão que mata todo mundo, sabe? Que o cara olha para você, você já cai no chão. O cara, sabe? Você já cai só de olhar para ele, só de o cara chegar perto de você, você já cai, você não aguenta a energia que aquele cara apresenta. Cara, essa galera, que coisa horrorosa. E ela não passa, se apresenta, ela é pequenininha, ela é fraquinha. Sabe? A batalha ali com os Númenóreanos também é interessante. Agora, outra coisa que é chamar o público de otário. Cara, da onde vieram todos aqueles soldados? Da onde vieram todos aqueles cavalos? Eram 3 navios. E na cena, você mostra pra gente que os navios são minúsculos. Sabe? Porra, os caras gastaram $1 bilhão e não... Por que não duplicaram aqueles navios? Por que não colocaram 10 navios? Por que 3? Por que 3? Você olha assim, 3 navios e vieram uns 200 soldados, 200 soldados, mais 200 cavalos? Da onde surgiu isso? Sabe? Porra! Custava você duplicar, você pega o navio, peixe, aí coloca esse do lado. Custava colocar mais navio? Pra quê? Porra! Sabe? Você fica olhando da onde veio essa galera, sabe? Aí tem uma cena que eu achei engraçada também. A Galadriel, ela é insuportável. Ela é insuportável. Cara, a Galadriel, ela tava falando em torturar os orcs. Genocídio com os orcs, matar todo o povo orc, porque eles não merecem. Quem é ela para decidir quem merece ou não? É uma personagem insuportável. Ela é uma tirana. Sabe? Parece aquele arco que é muito comum, que você persegue tanto mal que você acaba virando o próprio mal. Talvez é o que eu falei no início, né? Que eu achava que essa era a trama que eles estavam construindo para ela, que ela estava tão afoita atrás do mal que ela própria se tornou mal. Mas por outros momentos, as coisas sempre acontecem para ela, porque quando é assim, você vê esse personagem se tornando mal, você vê esse cara virando vilão, até que ele vira o vilão, ou ele volta atrás, o Arthas. Ou ele vira um vilão mesmo, e dane-se, ele abraçou o lado do vilão dele, ou ele tem a redenção. Mas não tem, sabe? Eu esperava que fosse isso, mas ao mesmo tempo, tudo que ela fala dá certo, eles querem ficar dando lição de moral na gente. Ela literalmente falou que eu tô torcendo pros orcs agora, tô torcendo pro Adar, sabe?
além da interpretação toda ruim dela, a interpretação toda fraca. Aí também, tu quer me dizer, os caras pegaram a espada do Adar e ninguém deu uma olhada pra ver se era a espada certa? Ah, o cara tava levando uma coisinha e ninguém olhou pra ver o que que era. Oh, só o garoto que viu, pô, fomos enganados, caraca. Que isso, mais uma vez, isso é feito pra criar expectativa, criar surpresa do público, mas faz os seus personagens serem idiotas. O público fica, ah, caraca, que surpresa. Não todo mundo. Caramba, que surpresa. Mas quando você para pra analisar, porra, a Galadriel e os outros personagens, Ardor, porra, é uma besta também, né? Porque o cara não olhou se era aquilo mesmo. E aí depois você vê o vulcão, que aquilo ali é o nascimento de Mordor, né? Nascimento de Mordor. Eu não sei se esses caras já passaram assim. Eles sabem como é que é essa questão de um vulcão, mas, pô, assim, quando você tem um vulcão assim explodindo, mesmo uma lava, assim, eu acho que esse pessoal acredita que só a lava é que é quente quando tem um vulcão assim, sabe? A lava, quando toca em você, você te queima. Agora, o calor, assim, ao redor da lava, do vulcão, não é quente, não. Porra, aquele ar quente batendo deveria ter matado todo mundo. É óbvio que eles não vão morrer. Mas deveria, no mínimo, no mínimo matar 50% das pessoas que estavam ali. E a Galadriel olhando assim. E o pior é que no próximo episódio a gente vai ver, não vai ver a continuação da história. Nós vamos ver os pés peludos, os sádicos, malvados. Cara, entre os orcs e os pés peludos, os orcs, eles se ajudam. Caiu um orc lá, o cara levantou, ajudou o outro orc na batalha. O pé peludo, tá, os caras... Eu não quero saber sobre os pés peludos. E também deve voltar para a história do Durin, dos elfos, dos orcs, também é bem interessante. Galera, para não ficar muito longo, para não me alongar, apesar de já ter me alongado, como eu falei, esse episódio, até agora para mim, eu acho que foi mais interessante. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa, a história avançou, a história tá indo para um ponto. Essa parte da história, especificamente, a criação de Mordor, é interessante. A chegada dos humanos de Númenor nas terras ali para criar o reino de Gondor, também é interessante, apesar de ser muito mal feita. A execução é que é muito ruim. A execução da história, a execução dos roteiros. Galera, a história em si não é tosca. O problema é como a história está sendo contada. E para mim a única solução simples é que a segunda temporada nós temos roteiristas completamente diferentes e tinham showrunners, que é a pessoa que coordena a série diferente. Sabe? Tem que ter pessoas que queiram fazer uma boa série. O mais importante é fazer uma série boa. E não agradar X, Y, Z. Vocês lembram? Teve uma cena que também me achei super interessante, que na hora que a Galadriel tá correndo, tá perseguindo o Adar, né? E aí vem o Halbrand e ele coloca a lança pro cavalo cair. Vocês perceberam que o Adar, ele cai, aí corta, aí vai para uma cena para mostrar o cavalo do Adar levantando. Aí você me pergunta, por que eles gastaram uma cena para mostrar o cavalo do Adar levantando? Isso tem relevância para a história? Uma cena, uma sequência, tem que ter um motivo. Um filme, uma série, você tem tempo limitado para você mostrar. Tem que ter uma razão. Por que você vai gastar uma cena para mostrar o cavalo, que nem sabemos o nome do cavalo, nunca mais nós vamos ver aquele cavalo, mas você mostra ele levantando? Por quê? Porque tem que mostrar que o cavalo não se feriu. Sabe? É a única explicação que eu consigo encontrar. Você precisa mostrar isso na série, que o cavalo não se feriu, porque você está preocupado que as pessoas vão te cancelar porque você mostrou um cavalo caindo e talvez o cavalo tenha se machucado a perna? Cara, eu só consigo pensar nisso. O problema é, pensando nisso, eu fico pensando que tipo de roteirista, que tipo de editor acha que você tem que botar essa cena porque talvez alguém vai te cancelar, vai reclamar com você, vai brigar com você porque o cavalo pode ter se ferido. Porque, na teoria, os órgãos, antigamente, infelizmente, se fazia isso muito com os animais, os cavalos quebravam a perna para fazer esse tipo de cena. Hoje em dia isso não acontece mais. Você usa
ou você usa computação gráfica, ou você usa cavalos de animatronics, né? Cavalos robôs, vamos dizer assim, né? Você usa um dos dois. Sinceramente, eu nem me preocupo muito mais com isso, porque os órgãos competentes, eles já sabem que não pode fazer isso e eles analisam, eles ficam lá vendo as gravações para que isso não aconteça. Você não precisa botar uma cena para mostrar que não aconteceu nada, sabe? Então, galera, foi um episódio melhor que os outros, mas continua com os mesmos problemas, continua a mesma coisa, continua sem rumo à série e continua com a mesma edição horrorosa, direção horrorosa, interpretação horrorosa. Galera, eu já tava sentindo que eles estavam querendo colocar um clima entre a Galadriel e o Halbrand. E nesse episódio foi confirmado o clima entre os dois. Assim, eu não sou super fã do Tolkien, então eu não conheço tudo da história do Tolkien. Mas pelo que eu saiba, nessa época a Galadriel já era casada. Ou não era? Também não importa. Cara, se for isso mesmo, eles vão querer colocar uma tensão sexual, tensão de amor entre a Galadriel e o Sauron, porque tudo indica que o Halbrand é o Sauron, é muito ridículo. Muito ridículo. Eu tava sentindo nos outros episódios, mas não deve ser isso não. Eu tô entendendo errado. Pra mim, agora ficou claro, é isso mesmo. Tem uma tensão sexual entre os dois, tem uma tensão entre os dois. Cara, se tiver um beijo, vai ser um negócio... Porra, se tiver um beijo, aí vai ser demais. E eu acho que vai ter. Vamos ver, né? É isso, galera. Estou me divertindo pra caramba fazendo essas resenhas. Rir da série é melhor do que assistir a série. E faltam 2 episódios pra gente ver a conclusão dessa saga maravilhosa. Super. O que não tem de comédia no She-Hulk, tem no Senhor dos Anéis. Só que é involuntário. É isso, galera. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando da série do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, e o que vocês acharam desse 7º episódio? Vocês gostaram do episódio, não gostaram? 6º episódio, desculpa. Acharam que foi interessante, foi melhor que os outros, foi pior? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? Incomodou também vocês essa passagem de tempo, de que passou 10 minutos nos humanos e os Númenóreanos saíram de Númenor, atravessaram o oceano, desceram, atravessaram as montanhas, chegaram no pasto e lutaram no mesmo tempo? Também incomodou vocês? Eu acho que não tem nada a ver, não tem que pensar nesse tipo de coisa. Não tem que ter lógica nesse tipo de filme, né? Nesse tipo de série. Não tem que ter isso. É só você curtir. O que eles acharam? E vocês acham que vai rolar um romance, vai rolar um beijinho entre o Sauron e a Galadriel para mostrar que todos têm um lado bom, todos têm um lado bonito? Você acha que isso vai acontecer? Não vai acontecer? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe um comentário se vocês estão aqui embaixo, sobre o próximo Codex. Muito obrigado por assistir.